a parte mais dedicada à nossa disciplina, que você vai ver várias ferramentas, várias coisas. Algumas dessas ferramentas talvez você até tenha visto, que são ferramentas mais, como é que eu posso dizer, polivalentes, que tem uma amplitude de uso muito grande, mas você vai ver o uso delas específico para a questão do processo decisório, ou seja, para ajudar no processo decisório. Por exemplo, tem algumas ferramentas de qualidade que você com certeza já deve ter ouvido falar ou já deve ter visto. Por exemplo, né, o Ishikawa, né, o diagrama de espinha de peixe, com certeza você deve ter visto até se bobear em 2 disciplinas. Estou certo ou estou errado? Você já viu, né? Está certíssimo. Certíssimo. Aí a gente vai passar, vai ser aquela história, né? Eu vou dar uma ideia do que é. O que você não tiver visto, a gente se dedica mais a explicar. Tá? Por exemplo, tem algumas ferramentas, né, que o MDPO, por exemplo, talvez você não tenha visto, e umas outras ferramentas que a gente vai, talvez você não tenha visto, a gente vai se dedicar a explicar mais. Caso você já tenha visto, a maioria tenha visto, a gente mesmo assim dá uma noção e passa direto. Tá? E o final, como o final deve ter coisas, com certeza, que você não viu em outras disciplinas, que são mais específicas da nossa disciplina, porque tem a ver com a questão da negociação dentro do processo decisório também. Tá? Como eu falei para você, a comunicação ela é importante para o processo decisório, a comunicação é importante para a negociação e é importante para o processo decisório, e a negociação é fundamental, eu diria para você que é vital para o processo decisório funcionar. Não adianta saber a melhor alternativa se você não convence as pessoas que aquela alternativa é a melhor. Né? É uma coisa importante, porque eu já vivi essa situação. Às vezes você tem uma saída técnica muito boa, só que politicamente as pessoas não querem seguir aquele caminho, ou às vezes porque vai ter um estresse político, que vai ter um problema, e isso tem que ser considerado também, claro, mas às vezes a saída técnica ela é melhor. Só que para o técnico convencer os seus superiores que aquela saída é a melhor, ele tem que entender de negociação, porque às vezes você tem que jogar, né? Às vezes você tem que fazer uma concessão, usar a moeda de troca. Né? Eu brinco, né? Quando a gente entra para o meio empresarial, meio profissional, a gente meio que veste um papel, né? A gente não é mais aquela pessoa que a gente é em casa, com a família, não sei o quê. Mas a gente acaba vestindo um papel. Tem coisas que a pessoa não deve falar, não pode falar, né? Não é legal falar, porque pode se prejudicar. Então, existe uma regra de conduta, né, estabelecida que você tem que seguir. E essa regra de conduta ela é aplicável tanto à negociação quanto ao processo decisório. A gente vai falar um pouquinho da base, como eu falei, algumas coisas a gente já viu na aula passada, então não fique chateado se a gente rever. O que vocês já viram, claro, eu passo mais rápido, o que vocês não tiverem visto, se alguém tiver dúvida, por isso é muito importante essa interação com vocês. O que vocês tiverem dúvida, a gente volta quantas vezes for necessário até vocês aprenderem, tá? E para finalmente depois ver o uso da comunicação e da negociação dentro do processo decisório. Nossa aula de hoje, tá? Como eu falei, a gente já terminou o assunto de comunicação empresarial, terminamos o assunto de negociação empresarial e vamos entrar agora em processo decisório. Quer dizer, a gente já viu alguma coisa na aula passada que a gente vai relembrar e depois vamos seguir matéria nova. Tá legal? Processo decisório, como a gente viu na aula passada, né, normalmente você chega a um ponto que você tem uma escolha. Para você ter escolha, você tem que ter mais de uma opção, senão não necessita da decisão. Né? Decisão de fazer o óbvio ondulante não é uma decisão, você vai ter que fazer. Então, toda vez que eu falo de processo decisório, ou eu falo de decisão, eu falo de uma escolha, algo que você precisa decidir. Para você decidir, existem diversas técnicas e ferramentas que você pode usar que vão facilitar essa decisão. Mas, primeiro, o que é uma decisão? Né? Provavelmente você já deve ter visto isso em outras disciplinas. Né? Uma decisão depende de forma vital, da informação que você recebe. Por quê? Se você não tiver a informação apropriada, você pode decidir, que a gente chama enviesado, ou seja, decidir com base em um critério que você tenha que não esteja completo, que você precisa da informação. Então, para decidir, faz necessário ter informações certas no momento certo. Isso aí eu falei na aula passada. Eu agora trouxe por escrito para você, para não ter dúvida, tá? Porque é algo que você tem que ter isso em mente.
Se eu não tiver informação, eu não tomo uma decisão correta. Eu vou tomar uma decisão, eu vou ser impelido a tomar, de repente eu tenho um prazo para tomar uma decisão. E se eu não tiver aquela informação tempestivamente na minha mão na hora de decidir, eu não vou considerá-la, eu vou acabar tomando uma decisão sem esta base. E essa base pode ser fundamental. Então, além de se ter a informação certa no momento certo, eu devo também guardar muito bem essa informação, porque às vezes essa informação pode ser decisiva para você tomar uma atitude que outra empresa, de repente um concorrente seu, não tem aquela informação e por isso toma uma decisão diferente da sua, né? E aí você se dá bem porque tinha aquela informação e ele não se dá tão bem porque não tinha aquela informação. Agora, o que você tem que fazer? Além de você usar a informação, ou seja, ela chegar no momento certo, chegar de uma forma correta, ela tem que ser guardada corretamente porque ela passa a ser um ativo da empresa, um conhecimento da empresa que pode levar a empresa a ter sucesso, né? Tudo se baseia... Hoje a gente tem informação em tudo quanto é lugar. Você entra na internet, você pode fazer uma pesquisa inteira sem sair da sua casa, sem precisar de uma biblioteca. Antigamente, né, na época que eu estudei, eu precisava ir numa biblioteca, eu precisava consultar, precisava tirar xerox, às vezes, de alguma página, ou digitar alguma página para poder fazer um trabalho. Né? Minha dissertação, inclusive, eu tive que tirar... Eu tinha até um scanner que eu levava comigo, porque não dava tempo de copiar tudo. Né? Na época até tinha um processador de texto, que era uma maquininha, não sei se você conhece, já ouviu falar, você digitava, você levava como se fosse um computadorzinho pequenininho desse tamanho, você levava, digitava o texto que você queria, depois você ligava ele no computador e aí apertava um botão e ele ia tudo para o Word, saía como se você tivesse digitado tudo, achava um barato aquilo. Só que às vezes você não tem tempo nem de copiar, você está com um tempo muito exíguo, e aí o que você faz? Você tira uma xerox, tira uma foto, né? Hoje em dia você pode tirar uma foto, e aí depois você copia aquilo, e aí transforma, pega aquele texto, lê e cria o teu próprio texto baseado naquele, claro que citando a referência correta e tudo, né? Então, a informação, até para você estudar, ela é importante. Só que hoje a gente vive uma situação diferente. Qual a situação? A gente vive num excesso de informação. A gente recebe informação demais. E aí a ideia é saber qual informação é útil, qual informação não é útil. Você, por exemplo, está vendo que a gente está vivendo uma era de fake news, né? Que as pessoas estão colocando notícias falsas, né? Em redes sociais direto, uma coisa assim, até... E o que acontece? E estão confundindo essa questão de fake news com liberdade de expressão. A fake news não é uma liberdade de expressão, entendeu? Eu posso falar o que eu quiser, só que ela pode atrapalhar um negócio, ela pode atrapalhar uma vida, pode atrapalhar uma série de coisas, porque é uma informação falsa, né? Então, a meu ver, as pessoas têm que ser responsabilizadas por informações falsas, porque elas podem prejudicar outras ou prejudicar empresas por conta de informações falsas. Então, deve haver um controle. Isso é a minha visão, tá? Aí é claro que existem outras visões. Então não pode ter que policiar toda a informação. Não. Mas a mentira, né, ela deve ser evitada. Né? A mentira, a falsidade deve ser evitada. A empresa ela tem que saber sempre qual a informação que ela precisa. Tá? Então ela tem que saber qual a informação ela precisa, como ela vai obter essa informação, como ela vai administrar ou utilizar essa informação. Isso aqui é muito importante. Tá? E depois você vai ter que guardar essa informação em algum lugar de forma segura. Isso é algo que a empresa tem que se preocupar. Tá? É uma coisa chamada segurança da informação. Você já deve ter ouvido falar, né? Eu já deve ter falado com você, que inclusive eu tenho um livro publicado nessa área. Já está esgotado, não estou fazendo propaganda disso, mas só para você ver a importância que esse assunto tem. Né? Aliás, o livro é A Importância da Segurança da Informação para o Sucesso das Organizações, que eu fiz em 2004. Já está esgotado, não estou fazendo propaganda do livro, mas o que aconteceu? Eu abordava justamente isso, porque a informação, principalmente com a globalização, ela passou a ter um nível, assim, uma importância muito grande, inclusive, principalmente para o processo decisório da empresa. Por isso não há como você falar de processo de decisão ou de decisão em si, sem você ter informação, por isso a gente começa falando sobre informação. Mas o que é uma decisão? Uma decisão é uma escolha racional, ou seja, algo que você, poxa, eu tenho que decidir, e eu tenho que decidir entre opções, né? entre opções que eu tenho à mão. Comentei com você, volto a comentar, no início das nossas aulas eu comentei sobre uma série dos anos 60, né? Que
Aí você vai dizer, pô, professor, você é velho. Não, mas essa série reprisou no canal TBS, em outros canais aí de televisão, essa série reprisou, até eu acho que no Sci-Fi, reprisou no Sci-Fi, no TBS, em 2 canais que apareciam reprises de séries antigas e de filmes antigos. E se você não sabe, também foi reeditado, né? Existiu uma versão nova para o cinema e agora parece que vai vir outra versão nova, uma série chamada Star Trek, que é a Jornada nas Estrelas. E nessa série, tanto na antiga quanto nos filmes atuais, você tinha a figura do Capitão Kirk, né? Que era o cara que tinha um feeling muito bom, um cara assim experimentado, um cara que era até bastante inteligente, né? Meio mulherengo também, outras coisas, mas ele era um cara que ele era respeitado. Ele era um cara respeitado, tanto na série antiga quanto na série nova. E tinha o Spock, que é uma figura do cara que tinha todo o conhecimento, o cara que fazia cálculo de cabeça, porque ele era de uma civilização mais avançada, etc., né, um vulcano. Eu estou brincando assim para você decorar, para você lembrar disso, não precisar decorar. Então, o que acontecia? Antigamente, o paradigma era o gestor tem sempre razão, né? Então, o cara tem razão de falar, de seguir naquele caminho. O que ele define está definido e pronto, e ninguém discute. E hoje a gente não vive mais tempos assim. A gente vive tempos que, se você não justificar isso para os teus liderados, justificar a decisão que você está tomando, muitas vezes eles não vão seguir o mesmo caminho ou vão jogar contra você, né, de uma forma até velada. Ou seja, não diretamente, porque você hierarquicamente é superior, às vezes não diretamente, às vezes até diretamente, mas eles vão jogar contra. Então, aquela decisão não vai ser implementada como ela deve. Por exemplo, um processo de planejamento estratégico que você decida só no bolso da empresa, e aí um grupo de funcionários não entendam ou não queiram entender aquela estratégia, você pode ter dificuldade para implementar. Então, hoje, a ideia é que cada decisão que a gente toma nos dias de hoje, ela tem que ser baseada, calcada em algum dado, em alguma informação palpável, em algo que você possa justificar, ou seja, fiz isso por causa daquilo, fiz aquilo por causa daquilo outro, né? E não algo assim, vamos fazer isso que eu decidi. Eu já falei para você que eu tive chefes, né, ao longo da minha carreira, ao longo da minha vida, que falavam assim, eu discutia, eu sempre, né, eu volto a falar para você que eu digo que eu tinha o sangue de consultor na veia, né? Por quê? Porque eu não aceitava a verdade como ela vinha, desde os tempos idos, desde os anos 70 até, né, eu comecei a trabalhar nos 80, que eu já não aceitava as coisas como elas são assim porque são assim, pronto. Ou são assim porque fulano quer que seja assim, pronto, né? Opa, tá vendo gente aqui, beleza, 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 o que houve aqui? Tchan, tchan. Deixa eu perguntar Está aqui, quem é que resolvido não... já, a gente está tentando ajudar alguns colegas aí que estão... eu vi aqui, estou vendo aqui, estou vendo. Justamente eu fico com o celular na mão para ver se tem alguém com problema. Eu sempre dou as 2 opções, tá? Se a pessoa não conseguir entrar pelo link, coloca lá Fatex Max, que aí consegue, tá? Então, sempre dou as 2 opções, coloca lá Fatex Max ou o link, que aí consegue, tá? Não tem problema, não consegue digitar no chat, aí você fala, abre o microfone, enquanto estiver gravando, viu, pessoal? É importante. Se não conseguir, enquanto estiver gravando, você fala assim, olha, fulano, fala o teu nome todo e dá presente, tá? Porque aí eu vou anotar aqui, se eu esquecer, você tá gravado. Depois que eu desacionar a gravação, aí não tem jeito. Então tem que ser aqueles 5 minutinhos finais, né? Não estou conseguindo entrar. Você fala, não estou conseguindo entrar, meu nome é fulano de tal, presente. Beleza, tá? Faça assim. Outros professores têm feito também. Pelo menos a gente tem uma prova que você entrou. Claro, se você vê a tua falta, você me fala, professor, eu entrei, até falei, beleza, tá bom? É porque realmente não aparece quando você entra, por isso que a gente pede para você dar o presente ou dar alguma coisa no chat. Eu vejo na hora que você aparece para mim uma pisca aqui, rapidinho, fulano entrou na sala, só isso. E isso não fica registrado, né? Fica registrado só se você der presente, vai ficar registrado no chat. Mas se você não estiver conseguindo digitar no chat, basta você falar o teu nome, né? Ou não conseguir digitar no chat presente, que eu vou anotar aqui. Claro que é só os casos que o cara não conseguiu. O ideal é que você digite, tá bom? Então,
A decisão sempre vai ser uma escolha racional, voltando. Não, presente agora não, rapaz. Presente no final, rapaz. Se der no final, beleza, beleza. Tá? Só no final, faltando 5 minutinhos, né, para concentrar tudo para facilitar, né? Lembra? Para facilitar o meu trabalho, até para ver, está todo mundo junto. Eu já pego aquilo ali, copio e já lanço as presenças no sistema. Tá? Depois eu vou falar mais tarde, eu vou falar de novo sobre o exercício que eu coloquei, tá? Só para não ter dúvida. Mas voltando, então você tinha essa série e as pessoas. E eu sempre critiquei, né? Eu sempre critiquei. Quando eu não concordava com alguma coisa, eu acho que o nosso papel é justamente falar. Né? Então, por exemplo, eu estou aqui com vocês, aí se tem alguma coisa que eu não faço, que você gostaria que eu fizesse, eu posso até não fazer, mas comenta comigo. Olha, professor, gostaria que o senhor agisse dessa forma, fizesse isso, o que você acha? Se você não quer expor, né, você pode mandar uma mensagem, você pode mandar um e-mail, você pode me ligar, falar comigo. Ó, professor, eu queria que você fizesse isso, queria que você, sei lá, divulgasse a data da prova, fizesse alguma coisa. Olha, com prazer, então tá, vamos resolver agora, vamos divulgar a data da prova, pronto, resolve na hora. Entendeu? Eu sempre penso assim. Ou então, não, agora não, vou esperar tal coisa para acontecer, e aí beleza. Mas por quê? Eu tento travar com os meus alunos esse tipo de relacionamento, né? Ou seja, o que eu quiser que você faça, eu vou resolver com você, e o que você quiser que eu faça, eu tentar resolver comigo. E na minha vida eu sempre agi dessa forma. Tá? Eu tinha um chefe, né? E aí tinha aquelas reuniões que 30 pessoas participavam, eu tinha alguma coisa que eu ia falar que podia expor esse chefe. O que eu fazia? Eu esperava a reunião acabar, chegava no canto e chamava, fulano, vamos conversar, beleza, aconteceu isso, você não acha que a gente podia fazer assim, assim, assim? Era melhor? E às vezes eu ouvia do cara, não, a gente vai fazer assim. Eu falei, pô, mas assim é errado. A gente vai fazer assim porque eu quero. Né? E eu acho que a pior resposta que você pode dar para uma pessoa é isso. Tipo assim, como eu mando, né? Você vai fazer assim porque eu estou mandando você fazer assim e não de outro jeito. Claro, se ele tem um critério, uma justificativa para fazer, ele poderia dizer assim, de repente é uma coisa sigilosa, olha, eu sou obrigado a decidir assim porque meus superiores mandaram eu decidir assim, então houve uma predisposição para isso, mas eu não posso contar por quê. Beleza, eu ia ficar satisfeito. Mas o pior dos mundos é um gestor virar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, né, que são pessoas que pensam como ele, né, virar e falar assim para ele, não, vocês vão fazer assim porque eu quero que vocês façam assim. Né? Isso aí, talvez, nos anos 60, era uma coisa mais comum. Agora, não. Por quê? Porque o gestor, às vezes, tem acesso a menos informação do que você tem. Às vezes, a tua experiência de vida, né, pode ter sido muito maior do que aquele gestor naquela área. Né? Então, eu acho que o mínimo que um gestor precisa fazer é ouvir. Olha, tem uma opinião diferente da sua, que é assim por causa disso. Claro que você não vai jogar a opinião e falar, eu acho que devia fazer assim. Achismo, né? Você devia falar e falar, não, eu acho que você devia fazer assim por causa disso. O que você acha? E a pessoa vai, não, você está certo, você está errado, vamos agir assim, não vamos agir assim, vamos fazer. Aí o que acontece? Abre um debate, ou então não, veio uma ordem superior para eu agir dessa forma e acabou. Uma vez eu falei para vocês que eu fui gestor durante muito tempo, fui gerente de divisão, e aí às vezes vinha, olha, vinha a ordem de lá de cima, faz isso. E aí eu abria para as pessoas falavam assim, não, vamos fazer de outro jeito. Eu ouvia o que a pessoa tinha que dizer, mas eu falava assim, não, a sua ideia é legal, eu até concordo com ela, quando eu concordava, claro, quando eu não concordava eu ficava quieto. Mas eu dizia assim, eu gostei da sua ideia, é bacana, mas eu recebi uma ordem de cima para fazer desse jeito. Aí a pessoa, mas vamos argumentar. Às vezes eu argumentava, às vezes vinha daquele jeito assim, né? Faça ou faça. Aí eu falava, olha, não adianta argumentar, porque já veio de uma forma meio que faça, né? E aí, faça, a gente tem que fazer. Às vezes eu discutia, na hora, antes de levar até para os funcionários, e às vezes eu sentia que não tinha campo para discutir, às vezes não tem, né? Vem assim, porque às vezes um ato político manda fazer assim, às vezes um ato técnico, alguma vertente que o cara concorda, tem que fazer assim, ou porque ele viu isso acontecer em outro lugar, e aí você faz. E é claro, o gestor que decide arca com as consequências. Já teve um caso, né, eu comentei com você, vamos falar de processo decisório, falar da minha experiência em processo decisório. Já teve um caso que o cara mandou fazer de um jeito, eu disse que o negócio não ia dar certo, tá?
porque já foi tentado antes, não deu certo. Ele veio novo, né, um gestor novo. Eu falei, olha, o cara não gostou, ficou até me olhando assim, como que diz, pô, quem é você para ficar mandando em mim? Eu falei, olha, não é isso, realmente não funcionou. A gente tentou de outro jeito, né, em outra época, e não funcionou. Ah, mas vamos tentar assim mesmo, porque agora é outros tempos. E aí tentou, deu erro, e aí ele veio, o que, que houve? Eu falei, houve o que eu falei para você que ia ver. A gente tentou antes, aconteceu isso, aconteceu assim, tá vendo? E, quer dizer, é uma coisa que você poderia, eu falei, você poderia ter entendido, né, que a gente queria o melhor para o processo. E aí o que aconteceu? Ele passou a me ouvir mais. Mas teve que acontecer um erro, um problema que gerou um prejuízo, por culpa dele, né, claro. Esse cara era o executivo. E aí por quê? Que aconteceu ele era, né, o que a gente chama de gerente de área, né, o executivo. E aí aconteceu daquela forma. Por quê? Porque ele cismou que tinha que fazer daquele jeito, apesar de eu ter falado e outras pessoas terem alertado ele também que aquele jeito não iria funcionar. Né? Comentei com você também que eu tive um gestor que teve uma ideia brilhante, né? E aí a ideia brilhante era uma ideia brilhante mesmo, né? Não estou gozando não, só que era uma ideia de que ele ia se meter em outra área. E aí, quando ele fez isso sem consultar outra área, montou o processo todo, chegou lá, levou, falou: olha aqui meu presente para você. A outra área não gostou e ele acabou queimado. Então, a questão da decisão é algo muito importante, por quê? Porque a gente arca com a consequência da decisão, né? Então, e para você decidir, você tem que identificar, selecionar um curso de ação para lidar com um problema específico ou extrair vantagem ou oportunidade. Então, toda vez que você fala em decisão, você fala em duas figuras, né? Que é a figura do problema, né? Vou botar até aqui para você entender. É um problema, vou abreviar, tá? Ou que a gente pode chamar de uma ameaça, porque um problema normalmente é uma ameaça, né? Eu diria que toda ameaça é um problema, mas nem todo problema é uma ameaça, vamos dizer assim, tá? Então você pode ter uma ameaça, um problema, tá? Ou pode ter uma oportunidade. Então, a primeira vez, viu, pessoal, que eu falei, né? Eu sei que tem um aluno aí que andou botando a análise SWOT, não sei se foi nessa turma ou da noite, mas a primeira vez que eu falei em oportunidade e ameaça, que é um dos elementos da SWOT, foi agora, né? Foi no processo decisório. Até então não tinha falado sobre isso, tá? Mas vamos lá. Então, frente a um problema ou uma ameaça, ou frente a uma oportunidade, você tem sempre uma decisão. Numa oportunidade, a decisão básica é ou você aproveita a oportunidade ou você deixa a oportunidade passar, né? Num problema ou ameaça, ou você se protege daquele problema ou ameaça, tá? Se protege, conserta, né? Resolve alguma fragilidade que você tem dentro para passar por aquilo, né? Ou você até às vezes desiste de fazer aquele negócio, desiste de fazer aquele processo, de repente uma venda de um produto, alguma coisa, por causa de um problema, de uma ameaça, você para, se você decide não fazer mais aquilo por conta disso. Mas é uma decisão, né? É uma decisão também você não fazer nada. Essa é a grande questão. Toda vez que você toma uma decisão, você vai arcar com as consequências dessa decisão. Muitas vezes a gente, a nível pessoal, a gente até comete erros e muitas vezes a gente arca com os problemas, com as coisas, com as consequências daquele erro. Às vezes não, mas uma empresa sempre vai arcar com as consequências de um erro, tá? Então, isso que eu quero que você entenda. Até o fato de não aproveitar uma oportunidade ou não se proteger de uma ameaça, ou seja, você ficar sem fazer nada, o status quo, até isso tem uma implicação, né? Eu brinco com vocês, eu acho que eu já falei isso, que a única coisa que um gestor não pode ser é omisso. Quando a coisa chega para ele, ele tem que tomar uma atitude. Tá? Eu falei para vocês isso. Eu sei que já tem até gestores nessa sala, tem pessoas que já são gestores, mas tem uns que ainda vão ser. O que eu quero dizer para você é, apareceu na tua frente um problema, tome uma decisão, não deixe rolar, porque normalmente os problemas não se resolvem sozinhos, tá? Apareceu uma oportunidade também, vou ver o que eu vou fazer, vou pensar, e às vezes não é para pensar muito. Às vezes você precisa decidir com uma certa agilidade. Então, uma decisão sempre você vai estar à frente de um problema, uma ameaça ou uma oportunidade. E ali, uma das decisões que você pode tomar, que é a menos recomendável, é não fazer nada frente àquilo. Tá
tá certo? Vamos continuar. Mas o que é uma decisão? Desde o momento que acordamos até a hora que voltamos a dormir, a nossa vida cotidiana é uma sequência interminável de decisões. Todo dia você vai tomar uma decisão qualquer. Muitas delas são tomadas desapercebidamente, nem sequer são conscientes. Às vezes, por exemplo, você está dirigindo e aí você está conversando com alguém, você não tá nem, parece que nem está prestando atenção, e aí vem uma encruzilhada, automaticamente, instintivamente, você vai tomar uma direção para você não bater no meio, né? Então você vai para a direita ou vai para a esquerda, automaticamente você vai tomar uma direção, porque você tomou uma decisão até involuntária. Você nem lembra, às vezes, o que você faz. Às vezes você vai para algum lugar e a pessoa te pergunta qual caminho que você tomou. Você para, pensa, fala, nem sei, não lembro mais, porque foi algo instintivo. Então, gestores também tomam decisões instintivas, que vêm do seu instinto. Só que o que acontece é que cada vez mais as decisões instintivas elas têm um preço. Tá? E muitas vezes as empresas não estão mais dispostas a pagar esse preço. Antigamente, muitas pessoas faziam instintivamente as coisas, erravam, e a empresa arcava com o preço daquele erro. Né? Eu diria para você que não é que acabou isso. Ainda existem muitos casos, né, da pessoa tomar uma decisão e a empresa arcar com aquele erro. Mas o que acontece? Cada vez isso está menor. Por quê? Porque esses erros eles custam desvio de recursos que poderiam estar sendo empregados na melhoria da empresa, no pagamento de obrigações, em alguma coisa, e eles, ao invés disso, estão indo para uma multa ou para alguma coisa que você fez erradamente e gerou um problema maior por causa disso. Então, decisões elas podem também causar a falência de uma empresa. Tá? Então, as decisões são vitais. Né? A decisão ocorre sempre quando nos deparamos com algo que a gente pode fazer de pelo menos duas formas. Então, como eu falei para você, às vezes aparece uma coisa, eu posso não fazer nada ou fazer uma coisa. Eu só tenho uma opção. Na verdade, você tem duas. Porque você não pode não fazer nada ou fazer aquela opção. Né? Por exemplo, você pode aproveitar uma oportunidade, aceitar, de repente, vender um novo produto, alguma coisa que te oferece, ou simplesmente não fazer nada, deixar rolar. Né? E, ao fazer essa decisão, claro, você vai arcar com... você vai dizer, mas eu não fazendo isso, eu vou deixar de ter um lucro. Beleza, mas você deixou de ganhar. Né? Que também houve uma consequência. Né? A decisão é uma escolha frente a várias alternativas, duas ou mais, e envolve sempre uma opção, né? E uma escolha, ou seja, você vai ter que optar se você quer fazer ou não quer fazer e escolher entre A ou B, e, é claro, você vai ter vantagens e desvantagens de cada uma das escolhas. Tá? Eu sei que isso tudo você já deve ter visto, mas a gente tem que dar aquela base para poder entrar em assuntos mais que a gente chama mais técnicos. Tá? Então, resumidamente, pode-se dizer que a decisão é uma escolha entre diferentes alternativas ou possibilidades e que é tomada para resolver algum problema ou aproveitar alguma oportunidade. Aí, problema barra ameaça, né, que também é um problema, né, ou aproveitar uma oportunidade. Falando um pouquinho de tipos simples de decisões, existem decisões que são programadas, que você se prepara para realizar, né, ou seja, já foram enfrentadas antes, se comportam da mesma forma, não há necessidade de criar ou desenvolver novas alternativas, porque você já tem as alternativas que você já fez historicamente. Já está vendo passando um caminhão de alguma coisa, não sei se você está ouvindo aí, vendendo pão. Acontece, às vezes, acontece. Eu tenho uma decisão, posso ir lá embaixo comprar o pão ou ficar aqui com você dando aula. Eu prefiro ficar com você dando aula, até para não engordar muito. É uma decisão que eu tomo. Se eu for lá comprar o pão, eu vou engordar, e você não pode ficar chateado de sair da sala. Então, quer dizer, é uma decisão ficar aqui dando aula para você. Né? Inclusive, para mim, vai ser mais saudável, com certeza. Então, por exemplo, né, o recebimento de peças defeituosas no fornecedor. Esse slide é novo, eu não falei na aula passada. Recebimento de peças defeituosas de um fornecedor, né, a empresa solicita a troca. Então, por exemplo, você está acostumado a comprar de um fornecedor determinado. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Né? O meu carro está parado há bastante tempo, eu não tenho saído quase. E aí eu fui ligar o carro. Né? E ontem eu descobri que tinha um pneu furado. Para piorar a situação, foi justamente o pneu novo que eu troquei do carro. Os antigos estão lá, beleza, tranquilos. E justamente o pneu novo está lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele pneu e vou levar, você tem que ver se o cara está aberto, né? E vou levar no cara falando, comprei esse pneu, né? Ficou parado por causa né, do lockdown, ficou parado, a gente ficou parado em casa, isolamento.
E aí, agora eu estou trazendo esse pneu para você porque eu descobri que o pneu estava furado, que ele esvaziou, né? Então, eu vou levar. Por quê? Porque eu recebi uma peça defeituosa com problema, né? Então, eu vou tentar trocar. É aquela história. Tem empresas, tem fornecedores, já tem um certo relacionamento com o fornecedor, e aí, de repente, vem uma peça ruim, o que ele faz? Ó, fulano, leva essa daqui do ciclano, que ele vai trocar. E aí, pronto, já tem... Essa é uma decisão fácil, por quê? Porque você já fez antes. Então, se acontecer de novo, você já sabe que decisão tomar. As opções que você tem, que é levar ou não levar, você já sabe as implicações. Ó, se eu não levar, eu vou ter um prejuízo de uma peça. Se eu levar tempestivamente, o cara vai me trocar. Se eu demorar a levar, pode ser que o cara demore a trocar também, porque ele pode esperar consertar, alguma coisa assim. Então, eu tenho as decisões que eu posso tomar e as consequências das decisões, né? Muito claras. Então, é uma decisão programada. Eu não preciso pensar muito sobre isso. Não é muito o nosso foco, tá? A gente vai falar dela, mas o nosso foco mais são as não programadas, né? Que a gente tem que fazer alguma coisa para saber se a gente toma aquela decisão ou não. Então, a não programada ela surge com o aparecimento de situações novas, que podem ter diferentes formas de serem resolvidas ou alternativas, né? Então, uma alternativa é uma forma diferente de resolver uma questão. Envolve um processo de realização de diferentes análises e análises sucessivas, desde o entendimento do problema até a tomada da decisão. Então, vão ter uma série de passos que você tem que fazer para entender adequadamente o problema, verificar as opções que você tem e, finalmente, escolher a opção. Tá? Para você escolher a opção, tanto para você primeiro definir o problema, existem ferramentas para isso, existem ferramentas para você criar alternativas e existem ferramentas também para você escolher a alternativa correta. Tá? Então, por exemplo, hoje em dia, o gestor ele tem uma opção. Né? A opção é, eu uso a minha intuição ou eu uso uma ferramenta dessa. Lembrando que as ferramentas elas têm em si um grauzinho de subjetividade também, ou seja, não é uma coisa assim, é 100% certo, se eu usar a ferramenta tal, a minha decisão vai ser a melhor possível. Não, mas ela tenta diminuir as possibilidades de erro, tá? Seja porque mais pessoas vão dar suas opiniões, ou seja porque a tua escolha vai estar baseada num critério, e é claro, quanto mais sólido for aquele critério, mais possibilidade você tem de chegar a uma conclusão. Se você, mesmo assim, tomar uma decisão errada, se você baseou essa decisão num critério, a tendência, pelo menos, você vai poder justificar por que deu errado. O critério que você usou talvez não tenha sido o melhor critério de todos, né? Então, é muito interessante isso, né? Essa questão, você pensar na questão do critério, né? Por que eu preciso eleger um critério? O critério serve para você tomar uma decisão mais assertiva e também serve para você justificar aquela decisão que não logrou êxito. E detalhe, toda decisão envolve um risco. Existe risco daquilo dar certo, né? Que a gente não é um risco, né? Existe a possibilidade daquilo dar certo e existe o risco de dar errado. E, às vezes, o erro pode custar muito caro para a empresa. Então, por isso, as suas decisões hoje têm que ser baseadas em critério. Hoje, por quê? Porque no passado, se você observar, se você via que até antes dos anos 50, praticamente não se usava orçamento, né? Era muito difícil. A partir dos anos 50 foram criados orçamentos empresariais. Você deve ter visto isso quando você viu o planejamento. Então, quer dizer, existia muito empirismo. As pessoas tinham ideias, seguiam as ideias e faziam. E, é claro, às vezes davam certo, às vezes davam errado. Existia uma margem de erro, né, que era considerada uma margem alta. Só que, atualmente, essa margem de erro está cada vez mais baixa. A empresa tolera cada vez menos uma margem de erro, seja por conta, né, de eficiência operacional, seja por conta mesmo de sobrevivência da empresa. Uma empresa, se ela ficar errando, a tendência dela é ela quebrar, né? Já se ela tiver mais acertos do que erros, ela vai se manter mais tempo, ela vai ter maior sustentabilidade. É uma palavra que eu gosto de usar, mas sempre com o viés da permanência da empresa ao longo do tempo, ou seja, da perenidade da empresa. Por quê? Sustentabilidade é importante, sustentabilidade de recursos é importante, mas ela está mais ligada à questão ambiental, né? E a questão ambiental, como eu falei, se a gente pensar a nível de negócio, no Brasil, ela está começando. Lá no exterior, na Europa,
Tem empresas que têm um produto mais caro, né? E por ter essa pegada, você vai falar, por que você está falando sobre isso? Tem a ver com o processo decisório. Às vezes a tua decisão, por exemplo, eu já participei de uma decisão no meu trabalho, né, de realizar um fundo de investimento que tinha viés socioambiental, ou seja, se você fizesse em certas empresas que tinham características socioambientais e elas eram, vamos dizer, estavam presentes na carteira do fundo, né, as ações delas. E, por incrível que pareça, foi um fundo que deu certo. A gente apostou nisso e deu certo. Por quê? Foi uma decisão baseada numa tendência, né? A gente vai falar muito sobre isso, né? Tendências e vigências. Tá? A gente vai falar sobre isso também, que tem a ver com o processo decisório. É aquilo que eu estou falando para você. A gente primeiro vai dar um overview, tá? E depois a gente vai detalhar algumas coisas, e aí, nesses detalhes, provavelmente você vai ver muitas coisas que você não viu antes em outras disciplinas. Eu digo que é a nossa contribuição para a sua carreira, para a sua vida, né? Para que você seja bem-sucedido. E detalhe, que você tem um diferencial de mercado em relação a outras pessoas que não tiveram esse tipo de aula, esse tipo de coisa bem voltado para a prática. Tá? Então, as não programadas surgem com os aparecimentos, não envolve um processo de realização de diferentes análises e sucessivas. Então, o que acontece? É uma coisa nova. Né? Se é uma coisa nova, só tem duas formas de agir. Né? Reativamente, ou seja, apareceu e eu tenho que tomar uma decisão num prazo muito curto, ou preventivamente, eu sei que vai acontecer e eu começo a estudar, começo a analisar, eu começo a ver as possíveis respostas, né, que eu posso, aquela ameaça, ou de repente aquela atitude que eu tenho que ter para capturar aquela oportunidade. Então, o que eu posso fazer? Eu posso tomar uma decisão que a gente chama de reativa, né, que eu acho, na minha opinião, é o pior tipo de decisão que você tem que tomar, porque normalmente o tempo é exíguo, você precisa decidir rápido, e a tal da decisão que você pode antecipar, ou seja, você pode se preparar para ela. Tá? Sendo que você tem não programadas, né, que em sua maioria são decisões que você tem que tomar reativamente. Então você tem pouco tempo para fazer. Mas existem coisas que você tem que estudar tendências, fazer cenário, a gente vai falar sobre a questão de cenário mais adiante. Você vai ter que fazer um cenário e aí, com base naquele cenário, verificar as possibilidades, você já está se preparando administrativamente para tomar uma decisão. E aí você vai ter um leque maior de opções baseadas naquele cenário. Então, essas não programadas são foco da nossa disciplina. Por quê? Porque você tem N formas de você tomar essas decisões e eu vou tentar ensinar para você, claro, as melhores formas, aquelas que, se você tomar uma decisão errada, pelo menos você vai ter uma forte justificativa para ter tomado aquela decisão. Ou seja, vai ter que ter um critério. Né? Enquanto que o maior problema que você pode ter é tomar uma decisão errada e não ter algo para justificar. Por quê? Porque o erro ele faz parte do acerto. Para você acertar, muitas vezes você tem que errar. O problema é como é que eu vou errar? Eu vou errar de uma forma criteriosa, de uma forma baseada num princípio, ou eu vou errar porque eu tive um feeling e resolvi seguir o feeling. A questão é, hoje, está difícil você justificar, né, um erro com um feeling que você decidiu não seguir. Então, a ideia é que ele esteja baseado num princípio, num critério, e uma variável talvez você não tenha considerado e aí errou por conta disso. Tá? É um erro passível de acontecer. Né? Mas um erro por causa de um instinto, porque eu gostei o fulano falou, a cara do fulano, eu gostei da cara do fulano, da fulana, vou fazer porque eu acho que aquele cara é sincero. Esses aí, a ideia é que normalmente geram demissão, geram descomissionamento, geram problemas graves. Por quê? Porque as pessoas querem ver, e as empresas querem mais ainda ver, decisões baseadas em critérios claros e objetivos. Tá? Então, quando a gente pensa em decisão não programada, a primeira coisa que deve vir na tua mente é: eu preciso eleger um critério claro e objetivo e preciso ter opções e escolher essas opções mediante esses critérios. Tá? Então, desde o entendimento do problema, preciso ter um critério claro para entender o problema, um critério claro para estabelecer as opções, tá? E, principalmente, um critério claro e objetivo para decidir. Por que eu decidi aquilo? Por causa disso. Tá? Esse, para mim, é o foco
tá? Que a gente tem que aprender isso. É como justificar, como tomar a decisão mais certa possível, sabendo que sempre vai ter um nível de risco em qualquer decisão. Tá? Então, um exemplo, por exemplo, uma companhia aérea que está endividada, você já viu isso acontecer, não vou citar o nome das companhias, né? Então, você tem a opção, ela pode se fechar e aí perder tudo, vender os bens, etc. Né? Eu não sei se você já viu, mas quando você, aqui no DF, você pega a estrada lá para Ceilândia, não sei o quê, você passa lá num lugar lá que tem dois aviões de empresas que faliram, né, que o rapaz resolveu comprar aqueles aviões para fazer um parque no negócio dele, que chama a atenção das pessoas. Inclusive, naquele parque tinha um drive-thru, não sei se ainda tem, drive-thru de pão, né, tinha uma lanchonete, depois virou um drive-thru. E a ideia, tem duas aeronaves lá, uma aeronave comercial grande, né, de passageiros, que veio de uma empresa que eles compraram para virar um monumento mesmo lá, e uma outra nave menor, uma aeronave menor, que deve ser um táxi aéreo, e aí está lá para chamar a atenção. E o que aconteceu? Quando a empresa faliu, ela vendeu os bens dela, e aquele grupo comprou um daqueles bens, dois bens daquela empresa, para fazer um parque com aquilo que chama atenção para o negócio deles, etc. Né? Mas então, só para você entender, a empresa pode fechar e vender os bens dela. Ela pode também, né, ser vendida, ela resolver, olha, eu vou vender a empresa para uma outra empresa. Né? Ela pode se fundir com uma outra empresa, por exemplo, ela está mal das pernas, a outra empresa também está mal, o que ela faz? Ela se funde, o que vai acontecer? A parte administrativa, ela centraliza, então ela descentraliza, ela acaba tendo um custo menor e pode gerir aquilo por mais tempo, de repente ganhar uma vida extra e às vezes até sair do buraco e conseguir virar uma empresa lucrativa novamente, porque ela vai ter uma simplificação de processo, ela vai se unificar a outra. Né? Então, você tem uma decisão. Né? O que você vai fazer? Vai fundir as duas companhias, vai vender a sua companhia, vai simplesmente fechar. Então, de posse dessa decisão, por exemplo, que apareceu porque você está tendo prejuízo, né? Aí apareceu aquele problema, você está tendo aquele prejuízo, em face disso, você tem que traçar um cenário e ver qual a melhor alternativa. Quais alternativas você tem, que você já chegou, e qual a melhor dessas alternativas para a empresa. Né? Se juntar, o que acontece, se fundir, o que acontece, se vender, o que acontece, quanto é que consegue conseguir, se fechar e perder tudo, o que acontece. Então, a ideia eu preciso traçar isso, fazer um cenário disso, e aí decidir. Ter as opções, né? Como eu falei, e após as opções, ter um critério, um princípio para orientar a minha decisão, qual caminho eu vou tomar. Tá? Então, é muito importante. Lembrando que o nosso foco, né, vai ser sempre as decisões não programadas, porque elas são decisões que normalmente exigem mais da empresa e muito mais dos seus gestores. Tá? Então, por isso, nosso foco vai ser esse. A gente vai falar do outro, mas nosso foco vai ser esse. Então, diferenças entre decisões programadas e decisões não programadas. A gente vai falar de cada um dos dados, né, de cada tipo de decisão. Então, por exemplo, uma decisão programada, normalmente, ela está baseada em dados adequados. Uma decisão não programada, às vezes, ela está baseada em dados inadequados. Por quê? Às vezes você não teve tempo hábil de você fazer a sua pesquisa. Às vezes você não teve tempo hábil de entender o problema como um todo. Né? Eu sei, pessoal, que a gente está falando de uma forma teórica no início, mas depois a gente vai ter a parte prática, inclusive exercícios bem pesados a esse respeito. Tá? Então, e vai cair na prova. Né? O aluno gosta de ouvir, vai cair na prova. Então, é algo importante. Tá? Não vai cair, como eu falei, como a prova deve ser com consulta, provavelmente. Né? Por ser assim, o que vai acontecer? A prova é com consulta, então ela vai ser uma prova de raciocínio, como foi a outra. Talvez até um pouco mais de raciocínio. A outra eu mesclei um pouco, mas essa eu vou fazer ainda mais uma prova cabeça, né? Craniada, que a gente chama. Uma prova de raciocínio. Tá? Então, por ser assim, a ideia é que você entenda essas coisas. Né? Então, às vezes, baseado em dados inadequados, todos os dados vão ser inadequados? Não. Mas quando a decisão é programada, você concorda que você sabe que você vai tomar aquela decisão e já tem um histórico, você sabe que aquela decisão que você tomou antes deu certo, ou que não deu certo, ou não deu tanto resultado como você queria que desse. Então, você tem tempo de ajustar, né,
as informações, ajustar os dados. A outra, nem sempre você tem. Então, provavelmente, você não vai ter todos os dados à mão, todas as variáveis, todas as coisas para tomar uma decisão. Por isso se diz que ela está baseada em dados mais inadequados do que no caso de uma decisão programada, né? Aqui, uma decisão programada, ela tem dados repetitivos. Já aconteceu antes, você sabe o que deu certo, o que deu errado, você já tomou medidas para, no futuro, você tomar uma atitude nova e não dar aquele problema que deu antes, né? Já aqui, não. Se ela não é programada, é uma decisão nova, uma oportunidade que apareceu, uma ameaça que apareceu, um problema que você vai ter que resolver num prazo relativamente curto. E aí, por causa disso, você vai ter que, né, pegar dados que você talvez nunca tenha pego antes, dados novos, dados inéditos, né? Outra coisa, numa decisão programada, você tem uma tomadas em condições estáticas e imutáveis, porque você já conhece aquelas condições. Então, você está tomando a tua decisão com base em condições conhecidas, em condições que você... Beleza, isso eu já conheço, já sei, né? Até eu vou brincar com você, tinha um aluno que eu até comentei com um aluno, né? O aluno, eu fui falar, né, eu falei assim, não, eu uso o autor tal, até gosto dele, alguma coisa, tá vendo? Então, esse daqui, por exemplo, é um slide do Chiavenato, né? Não nem um slide, né? Uma informação de um livro do Chiavenato. Está aqui, que a gente está abordando, né? Eu acho que eu tenho uns 6 ou 7 slides dele que eu achei que esse assunto, esse tema, o autor explicou melhor. E o meu compromisso com você, eu já falei para você, é pegar os temas que estão naquele material e achar o melhor dos mundos, ou seja, a melhor forma de trazer para você, uma forma mais fácil de você entender. Eu achei bastante comparativo, bastante direto e objetivo isso, eu estou trazendo isso daqui para cá, né? E eu faço isso direto, né? Como eu falei para você, você vai ter slide até que eu achei no Monge Executivo, né? Porque eu achei aquilo tão bem explicado que está explicando um assunto do nosso livro base, mas está explicando de uma forma mais adequada, mais direta, que o aluno vai entender melhor. Eu vou trazer, claro, a explicação que for melhor para você entender. Então, vamos lá, tomadas em condições estáticas imutáveis, que são condições que já ocorreram, então eu já estou entendendo que aquilo vai, como, por exemplo, a peça, né, que a gente falou. Toda vez que tiver um defeito, eu levo a peça de volta e o cara vai me trocar a peça. Beleza, né? É uma condição que eu já sei que é imutável. Talvez mude um pouquinho, mas é uma coisa que eu tenho um controle. Enquanto que a outra, né, é tomada em condição dinâmica e imutável. Eu posso, de repente, fazer uma análise para fazer uma coisa, não faço, aí passa um mês, aparece de novo aquela oportunidade para fazer, e aí as coisas já mudaram, ou seja, aquele estudo que eu fiz eu já vou ter que fazer um outro, né? A gente brinca, eu brinco, é igual o exame de sangue, né? Você fez o exame de sangue há 6 meses atrás, estava tudo ok. Você faz o exame agora, a tua glicose está alta, teu colesterol está alto, não sei o que lá, você fala, pô, o que houve? Né? Nesse meio tempo aconteceram muitas coisas, no mercado a mesma coisa. Você está a empresa muda, o mercado muda, né? É aquela famosa frase que eu gosto muito, né? Quando você atravessa um rio pela segunda vez, você não é mais o mesmo, nem o rio é mais o mesmo. Você fala, você está filosófico hoje. Não, mas é verdade, né? Por quê? Porque o rio, aquela água que passou naquele dia com aquela temperatura, se você vai passar de novo, talvez a temperatura se aproxime daquela, mas não vai ser exatamente igual. Se tiver algum peixe passando, vai ser outro peixe, não vai ser o mesmo peixe, né? Porque o rio corre, né? E você não é mais a mesma pessoa que atravessou o rio, porque você ganhou experiência, aprendeu coisas novas, né? Então, essa frase eu ouvi uma vez, eu achei linda, não sei nem de quem é o autor, alguém se lembrar, fala, mas ele fala, quando você passa duas, eu acho que deve ser de algum autor, talvez oriental, né, japonês ou chinês, porque é de uma profundidade, uma simplicidade tamanha, né? Quando você entra num rio, você tem uma condição de água e você está numa condição. Quando você entra de novo, aquele rio não é mais o mesmo e você também não é mais o mesmo. É mais ou menos o que você está dizendo aqui. As condições são dinâmicas e mutáveis. Então, não basta, fiz um estudo no ano passado, agora vai aparecer isso, eu vou tomar uma decisão. É o Heráclito? Beleza, obrigado, grego. Obrigado, Pedro. É o Heráclito? Muito bem, então é do Heráclito, não sabia. Mas é uma profundidade, sabe, é uma simplicidade e uma profundidade fantástica essa frase. Eu acho assim
Bacana mesmo, né? Porque você aprende muito, é verdade. Mesma coisa uma empresa. No momento hoje você fez um estudo, fez tudo certo. Aí daqui a 6 meses, você. Opa, 100%. Deixa eu botar outro carregador aqui, que o outro está para baixo. Você entra numa empresa, tá? Entra de novo numa empresa. Opa, tem alguém aqui com um aluno, acho que com um problema aqui. Deixa eu ver aqui. Oi, Andresa. É você que está falando. Andresa, a prova está marcada para dia 25, se eu não me engano, não é isso? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Você está no grupo aí, mas está assistindo a aula também. Tomara que você esteja assistindo a aula também. Deixa eu ver se você está aqui listada. Deixa eu ver se você está aqui. Está aqui, beleza. Então, pode perguntar, viu? Pode interromper, botar o microfone ou digitar que eu vejo, tá? No caso, eu estou aqui vendo o grupo, estou vendo tudo aqui para não. Né? Mas aí qualquer dúvida, é dia 25 está marcada a prova. E os trabalhos todos, a data limite para entrega de todos é dia 18. Não vai entregar esse trabalho agora, que tem data, né, para quinta-feira, para quem veio na aula passada, e tem data para hoje à noite. Não vai entregar depois, que você vai tirar a nota mais baixa. Ô, professor, por que eu tirei essa nota? Porque você entregou muito depois. Então, a ideia é que você entregue o trabalho no prazo. Eu dou um prazo bom, uma semana. Né? E esse exercício é bem simples. Né? O outro vai ser um exercício mais parrudo, mais de raciocínio, né? Que você vai ter um pouquinho mais de tempo para fazer. Mas esse é um exercício bem simples. Tá? Então, por favor, quem não fez ainda, é trabalhoso porque é uma revisão dos temas que a gente viu em aula. Tá? Então, faça o exercício que você já estava revisando para a prova. Tá? E, olha, eu comentei isso com vocês, é patente. Eu vou corrigir a prova, eu vejo o aluno que leu, que estudou, que participou da aula, e o aluno que não fez nada. Porque o aluno que chegou assim e só entra na aula e vai fazer a prova. Ah, é com consulta, eu vou fazer de qualquer maneira. Porque o que acontece? Na hora ele não tem como raciocinar, porque ele está vendo a matéria, às vezes, a primeira vez ou a segunda ali. E aí o que vai acontecer? Ele vai ter uma nota bem inferior àquele que estava estudando, que está participando da aula. Então, é algo que viu, pessoal, quem está com notas não tão boas, né? Vamos fazer assim, dá uma lida antes, dá uma estudada, não deixa para estudar na véspera, tá? Se tiver dúvida, tira a dúvida comigo, entendeu? Porque, como eu falei para você, eu não gosto de reprovar aluno, eu não gosto mesmo, né? Então, eu falo para você que o aluno, para ser reprovado comigo, ele tem que ser muito bom. Eu brinco, porque o que eu dou de chance é fora do gibi. Eu vejo muito o lado do aluno. Agora, por favor, eu sei que, mesmo vendo muito o lado do aluno, às vezes alguém escorrega, né, e consegue, né? Então, não seja essa pessoa, tá? Que essa turma aí que eu consiga aprovar 100% dela, tá? Vai ser uma felicidade para mim, uma alegria para mim. Me ajuda a te ajudar, tá bom? Intervalo, agora vamos voltar. Então, vamos lá. Então, tomadas em condições dinâmicas imutáveis, que as condições mudam, né? Baseadas em certeza sobre condições de previsibilidade, ou seja, como eu já sei o que vai acontecer, já aconteceu antes, eu já sei como é que se comportou o funcionário, o cara, o fornecedor, a própria peça, fica fácil decidir. Tá? Enquanto que aqui não, está baseado numa incerteza. Eu vou tentar, se eu fizer isso, pode ser que eu consiga aproveitar adequadamente aquela oportunidade. Se eu fizer isso, pode ser que eu consiga me proteger adequadamente daquela ameaça. Mas não é garantia. Por isso que você tem que, nesse caso, você tem um critério forte, um critério pesado, porque pode dar errado. E se der errado, você tem que se justificar. Olha, eu errei, mas eu fiz isso, baseei nisso. No tempo que eu tive, foi o melhor que eu pude fazer. Essa é a grande questão. Tá? E aí eu estou querendo te ensinar, com essa parte de processo decisório, justamente isso. Vou falar para você uma coisa, sinceramente, do fundo do meu coração. Tá? Eu já dei matérias, né, às vezes, que eu achava assim, era boa para você entender alguma coisa, é boa para você. Agora, essa é vital para você que quer ser gestor, para você que quer trabalhar num cargo de responsabilidade, de assessoria, ou como assistente, ou como auxiliar, ou mesmo, né, dono de uma empresa, se você quiser ser dono de uma empresa. É vital que você entenda esses 3 assuntos: comunicação, negociação, processo decisório. Tá? E o processo decisório, assim como eu fiz na negociação, como a gente fez na comunicação, eu trago sempre a cerejinha do bolo,
que é algo prático que você pode aplicar no teu dia a dia. Se você quiser, você sai da aula e aplica, né? Eu gosto muito de fazer isso. Eu comentei com vocês que eu tive uma aluna, né, quer me ver feliz e acontecer isso. E eu dava aula de planejamento estratégico e eu ensinei uma metodologia que eu usava de planejamento estratégico, ou seja, uma coisa prática. Ela pegou aquilo, ela tinha recém-entrado, ela tinha feito um concurso, tinha recém-entrado num lugar, né, não vou citar, porque senão eu acabo descobrindo quem é, acho que tem sala, eu comentei, mas agora não, né? E aí o que aconteceu? Ela pegou aquela metodologia de planejamento, aplicou no trabalho dela, e ela, em menos de um ano, ela estava como gerente do setor dela, entendeu? Ganhando aquele, esqueci o nome, AR, não sei o que é a função de representação lá no cargo dela. Então, foi uma coisa que a minha disciplina serviu para a melhoria direta da carreira dela, porque eu sempre gosto disso, eu gosto de trazer o bizu, porque eu acho que a nossa função como professor é preparar o aluno para o mercado, não te cuspir um bolão de matéria que não vai servir para nada, mas simplesmente dar aquilo para você, aquela base para dar a prática para você poder agir bem no mercado. Você vai ver que os meus exercícios, se você pegar aqueles exercícios e amanhã aplicar, vou fazer um planejamento da comunicação, vou fazer um planejamento de negociação, você vai ver que você vai fazer e vai ser bem sucedido. Você tem uma chance muito maior do que uma pessoa que não fez aquilo. Tá? Então, vou te dizer, ó, é muito importante, mesmo você, às vezes, eu estou meio cansado, professor, já estou no final do meu curso, né? É aquilo que eu brinco com os alunos, sempre que eu brinco. O corredor, para ganhar a corrida, é aquele que no final, quando ele está cansado, ele dá o sprint. Ele sai correndo mais ainda, que ele fala assim, agora é tudo ou nada. Agora é o tudo ou nada da tua vida, entendeu? Essas disciplinas finais de curso são disciplinas que já te preparam mais para a vida, te preparam para a tua carreira. Se você não prestar atenção agora, quando você começar a trabalhar, ou se você já trabalha, quando você arrumar um cargo de chefia ou resolver abrir teu negócio, vai fazer falta para você. Então, preste atenção, tenha um pouquinho mais de paciência, que está quase acabando, né? Não se desmotive, que você vai ver que a tua vida vai mudar. Você vai ver que as coisas realmente, aquilo que você está aprendendo, pelo menos na minha disciplina, eu posso te garantir que é útil para a tua vida, vai fazer diferença na tua carreira, tá? Vamos lá. Vamos continuar. Então, aqui, decisão programada, ela pode ser computacional, ou seja, alguma coisa que você programou para acontecer, para fazer, né? E aí, automática, pode ter um sistema que automaticamente jogue numa caixa, por exemplo, né, as peças ruins, e aí alguém todo dia pega aquela caixa e leva para o fornecedor troca. Ou seja, uma sistematização, né, de uma rotina, de uma decisão. Agora, aqui não. Aqui, uma não programada, ela vai depender do julgamento profissional. E aí eu te dou uma luz. Quanto mais séria a decisão, mais gente ela tem que envolver. Tá? Então, por exemplo, tem uma decisão, eu até brinco com você, né? A gente teve esse caso, eu podia ter saído, eu já usei várias ferramentas, né? de EAD, de aula remota, eu podia ter escolhido uma e ter usado com você, né? Mas aí o que eu fiz? Eu esperei uma decisão das pessoas competentes da minha organização para aí chegar, não, vamos usar a ferramenta tal, né? Google Meet. E eu vou te falar, eu estou muito feliz com a ferramenta, funciona muito bem, tive poucos problemas, a maioria dos problemas ligados à internet, não ligados à ferramenta em si. E realmente estou satisfeito. Se eu tivesse usado a minha, talvez não tivesse tido aqueles problemas, mas teria outros, né? Então é uma coisa, eu esperei uma decisão colegiada para tomar uma atitude, né? Então a nossa primeira aula, ela foi gravada, eu gravei uma aula, né? Eu preferi do que usar uma ferramenta galega que depois eu teria que deixar de usar e poderia causar um problema. Por exemplo, né? Dizem aí que determinada ferramenta de meeting aí que foi usada, ela fragilizava, não vou falar o nome da ferramenta, ela fragilizava os computadores das pessoas e aí hackers podiam invadir. Eu não usei, eu não ia usar essa porque eu não conhecia, mas eu não usei essa ferramenta e outras pessoas podem ter usado, né? E aí expondo o seu computador, o computador delas, né? Então, por quê? Porque eu esperei uma decisão colegiada, uma decisão das pessoas competentes da organização para decidir, e aí sim, com base naquela decisão, eu resolvi agir, né? É mais ou menos o que a gente tem que fazer. Às vezes, no Arfan,
Isso aí acontece muito, viu, pessoal? Eu fui gestor, eu sei o que é isso, sou dono de uma empresa hoje, já falei para vocês isso. E há muitas das decisões que você toma, né, aquelas que são na pressão, eu aprendi na minha vida que toda vez que eu sou muito pressionado a fazer uma coisa, é aquela hora que eu tenho que puxar o meu freio de mão e ouvir mais outras pessoas e entender mais outros pontos de vista. Por quê? Porque são decisões que, quando você é obrigado a tomar, ou as pessoas estão te impelindo a tomar, essas decisões são as mais sérias que você pode tomar e as que causam o maior tipo de problema possível. Então, quando acontecer isso, comece a ver, será que só a minha visão está certa? Será que eu não preciso agregar outras visões, agregar outras coisas? E aí você vai ver que muda, tá? Muda, as coisas mudam muito quando você tem outras visões. Às vezes, uma informação que uma outra pessoa que você chama para reunião te dê pode mudar. Eu dou um exemplo que eu gosto muito, tá? De uma montadora de veículos coreana ou é chinesa? Agora estou na dúvida se é coreana ou chinesa. Eu não vou falar o nome dela, tá? Mas aí eles estavam decidindo um carro para competir com um carro da Toyota, né, da japonesa, né? Então não vou citar o nome, mas eles estavam e aí eles tomaram uma decisão, né? Vamos fazer de um jeito. E aí, quando eles estavam querendo um diferencial para aquele veículo, né, tinha um faxineiro que estava limpando o recinto na hora que eles estavam, que é uma reunião que demorou muito. E aí o faxineiro, brincando, ele virou para o cara: eu tenho uma sugestão para esse carro aí. Ele podia eu vivo quebrando. Eu vou parar, né? Ele era um senhor já de idade. Eu vivo, né, eu vivo quebrando os meus espelhos retrovisores, porque eu deixo o espelho lá normal e aí vem um carro parar do lado e aí bate e quebra o espelho. E aí ele falou só isso, né, nessa reunião. E aí o cara ouviu isso, um dos caras falou: e se o espelho fizesse assim automaticamente, quando o cara desligasse o carro, ele recolhesse, ele virasse assim para dentro e subisse, né, para não bater em nenhum carro. E eles fizeram isso, foi um diferencial na época, né, de venda. Retrátil, isso mesmo, a palavra que eu queria achar era retrátil. Ele volta, né, ele vem assim e sobe. E aí ele está aberto os espelhos retrovisores, né, que ele usa dois. Aí ele desliga o carro, ele fica retrátil, ele volta e levanta. E aí ele fica, ou seja, fica menos vulnerável a ser batido, ser arranhado, né? O que aconteceu? Um faxineiro, isso está registrado, tá? Um faxineiro teve essa ideia. E aí os caras fizeram, né, no carro, o cara que ouviu lá, era um projetista, achou aquilo assim difícil, mas resolveu fazer. E fez, e foi um diferencial de vendas daquele carro no mercado, por incrível que pareça. Era um carro muito semelhante ao outro, inclusive o motor é o mesmo, tá? O motor é VVT, o mesmo motor. E aí já estou quase dizendo qual é o carro para você. E aí o que aconteceu? Foi um diferencial e o carro foi o mais vendido naquele país, naquele ano, no mundo, por conta de uma ideia que um faxineiro, que nem devia estar lá na hora, deu. Então, eu estou falando porque às vezes uma variável muda todo um cenário, né? E pode mudar para bem ou pode mudar para mal. E eu estou dizendo um exemplo bom, né? Para você ter uma ideia, aquela montadora, ela cresceu, assim, disparou, subiu de patamar por causa de um espelho retrovisor retrátil. É uma coisa que a gente nem, né? Foi uma ideiazinha pequenininha, mas aquilo foi um diferencial de mercado na época, porque o motor era semelhante, as coisas eram semelhantes, o ar-condicionado era semelhante, tudo era semelhante, mas aquilo ali era um diferencial daquele veículo que realmente fazia diferença para pessoas mais idosas e até para outras pessoas que paravam o carro em vagas mais estreitas. Então, foi um diferencial. A pessoa falou: é verdade, quem é que compra um carro, gasta uma nota e quer ver o carro arranhado ou quer ver o espelho quebrado? Ninguém, né? Então, foi algo que foi um diferencial e foi realmente um fator competitivo e foi uma decisão baseada numa ideia que foi colocada por um faxineiro, né? Não precisa nem dizer que o faxineiro ganhou aquele carro, né? Quando ele foi sucesso de vendas, o prêmio do faxineiro, além de ter tido, né, aumento e outras coisas mais, foi um carro daquele. Ele ganhou um carro daquele, um carro de luxo. Ele ganhou aquele carro e ele teve a ideia e ficou muito feliz, né? É claro que é uma filosofia, uma cultura diferente, as pessoas ouvem mais as outras, mas a ideia é que você ouvir as pessoas
pode ser útil, entendeu? Não é só a sua ideia é a melhor, porque você já pensou em todas as alternativas. Às vezes, uma alternativa pode fazer toda a diferença, né? A ideia é que realmente você abra a cabeça com relação a isso, e isso está também no processo decisório, né? Aqui, as decisões são mais descentralizadas para os subordinados, até porque você já sabe como é que que o cara tem que fazer, né? Então, você já disse para ele, faça isso. Você pode até normatizar. Se chegar uma peça com defeito, você vai lá e troca. Acabou, né? Aqui não, aqui as decisões são, aqui as decisões são centralizadas, tá? Aqui você tem uma centralização, por quê? Ela tem que estar, não, talvez não numa pessoa para ela ser responsabilizada, mas num grupo de pessoas. Por quê? Porque elas têm um custo, ou seja, uma decisão que, se não for bem executada ou se alguma coisa não for vista, ela vai gerar um prejuízo para toda a organização, e às vezes um prejuízo sério que pode até quebrar a organização. Então, ela tem que ser decidido pelas pessoas com competência para isso, com as pessoas certas, né? Então, frente a momentos de crise, a ideia é que você não use só o bom senso, né? Mas que você use também os recursos e os níveis decisórios, as alçadas decisórias corretas para tomar a decisão, até por conta da implicação da decisão, né? Ela pode dar implicações, às vezes, de imagem, de reputação, que tem prejuízos incalculáveis para a empresa, tá? Então, isso é uma coisa. O processo de tomar decisão, agora sim a gente vai entrar no processo de tomar decisão. A gente até comentou um pouquinho dele na aula passada, você deve ter visto até esse slide, né? Então, o processo de tomar decisão é uma sequência de etapas que vai da identificação de uma situação até a escolha e colocação em prática de uma ação ou solução. O processo de tomar decisões é parte do trabalho dos administradores e é destacado constantemente por diversos gestores e estudiosos da administração. Então, um assunto, viu, pessoal, que eu tenho certeza que desde o primeiro dia que você está na faculdade até agora você ouviu falar. Com certeza, quando você ouviu dizer que eu ia falar sobre esse assunto, você deve ter dito, meu Deus, isso aí de novo, né? Mas aí que está. A gente vai abordar parte do que você viu, mas vai abordar provavelmente algumas coisas que você não viu, que são importantes para a tua prática como gestor. Decisão, o gestor toma todo dia. A questão é como você toma essa decisão, tá? Essa é a questão. Não é a decisão em si, mas como você vai tomar essa decisão. Porque errar faz parte do processo, como eu falei para você. Vai ter decisões que você vai acertar e vai ter decisões que você vai errar. A questão é, errei, como é que eu justifico o meu erro? Ou acertei. Fiz o máximo possível para poder acertar, por isso eu acertei, né? Você tira do acaso, né, a responsabilidade e passa a realmente ter alguma coisa substancial para levar você mais para o sucesso do que para o fracasso. Leva você mais para um lado do que para o outro. Isso é muito importante, tá, pessoal? A verdade é que a gente vê que empresas deixam de existir da noite para o dia por causa de uma decisão incorreta. Eu mesmo trabalhei numa empresa, eu comentei com você, que no início da minha carreira eu fui estagiário de programação, acho que eu comentei isso com você. Eu até fazia faculdade de informática na época, de tecnologia de processamento de dados, né? E aí eu fui ser estagiário de programação, depois eu fui trabalhar num banco, né? Um banco que nem existe mais, banco, não sei se existe. Fui trabalhar num banco, tá? Não vou falar o nome do banco, que era um banco que você não fazia um processo seletivo, não precisava fazer concurso para entrar, tem um processo seletivo. E eu trabalhei naquele banco durante 8 meses. E aí, na época, como eu tinha sido estagiário de programação, eu recebi um convite para trabalhar em programação em Curitiba. E eu fui trabalhar numa empresa em Curitiba. E como eu estou falando de processo decisório, você vai ver que tem tudo a ver com o processo decisório. Não estou contando a minha vida, não, tá? Tá? Eu gosto de usar fatos que ocorreram na minha vida para ilustrar coisas que a gente está falando aqui na disciplina, tá? Se não servir para isso, eu não vou falar, ficar contando a minha vida torta direito, né? Eu conto o que interessa. O que não interessa, acho que, né? E a vida da gente é grande, né? Tem muita coisa, né? Então, eu conto o que interessa, os fatos que me fizeram ver as coisas de uma forma diferente, até para você poder ver também essas coisas com uma visão parecida com a minha ou até melhor do que a minha. Então, eu fui trabalhar nessa empresa para ganhar 3 vezes mais, tá? O que eu ganhava naquele banco.
Então, me ofereceram para ser programador, ou seja, eu ia fazer o que eu gostava na época, que era bem mais, né? Bem mais, como direi, mental, um serviço bem mais mental, de desenvolvimento, do que um serviço repetitivo. Então, era uma coisa, o serviço ia me agradar, o valor ia me agradar, ia assinar a carteira. Então, quer dizer, tinha tudo para eu me dar bem, vamos dizer assim. Aí eu fui lá para a empresa, fui trabalhar nessa empresa, uma empresa pequena, tinha poucas pessoas trabalhando, tinham, se não me engano, eram 8 programadores, eu era um dos 8. Tinha 2 analistas, né, que depois passou a ter uma analista só, tinha alguns professores que faziam, e era uma empresa que fazia material didático eletronicamente, né? Era uma editora eletrônica, era Thunderbird Video Newsletters, editora, como é que fala? Editora limitada, uma coisa assim. Eu tenho o nome depois, nem lembro de cabeça, está o nome na minha carteira. Mas é vídeo. Thunderbird eu lembro, o Pássaro do Trovão, nunca mais eu esqueço disso. E aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar lá, nessa empresa, eu trabalhando lá, eu estava fazendo o que eu fazia, né? Fazendo programas na área educacional, etc. E aí o dono da empresa, né, ele era muito autodidata, muito assim, era ele, né, e a sócia dele era a esposa dele. E ele tinha outras pessoas que ele podia ter chamado as pessoas, ter chamado a mim, chamado outros, chamado programadores, chamado analistas, para conversar e debater, né, algumas decisões que ele estava tomando em relação a serviços que a empresa ia pegar. E aí ele resolveu não fazer isso, e aí ele recebeu uma proposta para fazer, não sei se você, aqueles totens que tem em shoppings, né, que passam informação, né, que você pode escolher onde é que estão as lojas. Então, na época, para você ter uma ideia, isso foi nos anos 80, quer dizer, uma coisa que estava começando, a gente usava máquinas de 8 bits, era uma coisa muito assim. Mas, claro, dá para a gente fazer. Então, uma coisa uma ideia que ele teve, e o cara do shopping falou para ele, mas ele não perguntou, né, para os analistas, para os programadores, para quem estava trabalhando com isso. E aí ele resolveu fazer. Então, ela tinha uma finalidade, a empresa, e ele resolveu agregar mais essa finalidade. Só que, ao tomar essa decisão, ele teve que comprar televisores, teve que comprar televisores grandes, que eram caros na época, teve que comprar computadores grandes, computadores que tinham, né, que podiam ficar ligados mais tempo, né? E os computadores na época eram muito frágeis, né? Eram computadores de 8 bits, que eram muito frágeis de aquecimento. E aí o que aconteceu? Ele comprou, tipo assim, por que aí eu preciso, tomei essa decisão, vou comprar isso, aí comprou, gastou muito, muito. E aí, quando foi colocar no shopping, aquilo começou a dar defeito, começou a dar problema, as pessoas demoraram a comprar, né, propaganda naquilo. Então, quer dizer, foi um fiasco, foi uma decisão extremamente mal feita, só que como a empresa investiu um valor que não tinha, né, investiu pedindo empréstimo, etc., ele acabou quebrando para uma decisão e quebrou um tempo muito rápido, 1 mês e meio, 1 mês, uma coisa foi muito rápido. Ele fez um gasto grande achando que ia ter o aporte, não tinha, né, base, sustentabilidade financeira na empresa, e aí ele passou a não ter dinheiro para pagar funcionário, o funcionário saiu, botou ele na justiça, foi um negócio bem ruim, e tudo por causa de uma decisão errada. Ele estava indo bem, estava ganhando o dinheirinho dele, estava tudo certo, ele tomou uma decisão errada. Só que eu estou te falando do poder de uma decisão. Uma decisão errada, às vezes, se você não olha para a situação da empresa, não olha, né, como você deveria, só porque é uma boa ideia, não significa que é um bom negócio, ou que é uma decisão que você vai ter que tomar porque é uma ideia boa que você tem que aproveitar aquela oportunidade. Ela tem uma implicação. E nesse caso específico, como eu falei, foi uma decisão que o cara tomou, uma que quebrou a empresa, acabou com a empresa. A empresa deixou de existir por causa de uma decisão errada, só que ela tinha uma implicação, né? Inclusive a implicação de desviar o recurso. Você vai deixar de fazer o ganha-pão da empresa para fazer uma outra coisa, sem saber se, ou seja, apostando um retorno que poderia demorar a vir, e foi justamente o que aconteceu. A pessoa que deu a ideia do shopping, isso aqui, acabou botando, né? Tirando o time de campo, e ficou com aquela quantidade de equipamento, aquela quantidade de tempo que você deixou de dedicar ao dia a dia da empresa para outra coisa, e a empresa acabou quebrando. Teve outras implicações, claro, né? Mas foi tudo baseado numa decisão errada. Por isso que eu te falo para você
O processo de tomar decisão ele tem que ser algo bastante criterioso. Não pode ser uma coisa baseada só numa ideia. Se você baseia numa ideia, muito provavelmente só a ideia pode te levar a um sucesso astronômico ou um fracasso terrível, né? Então, as ideias são muito boas, mas a execução e a decisão sobre as ideias, elas também têm que ser muito boas. Falando um pouquinho dos elementos do processo decisório, vocês sabem que eu fiz isso, né? Quando a gente falou de comunicação, eu falei dos elementos da comunicação. Quando a gente falou de negociação, eu falei dos elementos da comunicação, da negociação, e agora eu vou falar dos elementos do processo decisório, né? Então, o primeiro o tal, né, no processo decisório, é o tomador de decisão, que é aquele que tem poder de decisão numa empresa. Pode ser uma empresa, pode ser um indivíduo, pode ser um grupo de indivíduos, mas você vai ver que normalmente vai recair mais em uma pessoa. O ideal é que não recaia. O ideal é que recaia num grupo, né? Por isso que as empresas atualmente têm usado muito a figura do colegiado. O colegiado decide, o colegiado que leva a informação, o colegiado é que toma a decisão. Por quê? Por causa da implicação da decisão. Como eu falei, uma decisão simples pode levar uma empresa a quebrar, né? Enquanto que, se ela for estratégica. Enquanto que outras decisões não. Você pode ganhar, deixar de ganhar, né? Tudo depende da situação da empresa e dos critérios que você usa para tomar aquela decisão. Então, o tomador de decisão, a empresa, o indivíduo que faz a escolha entre as alternativas de ação. Tá? Então, é o cara que vai escolher, ou o grupo de pessoas que vai escolher, ou a empresa, no caso, vai estar refletida num grupo de pessoas também a decisão. Outra coisa, você tem os objetivos, que é um dos elementos do processo decisório, que vão refletir o que o tomador de decisão pretende alcançar. Ou seja, a pessoa ou o grupo que vai tomar a decisão, ela quer alcançar algum objetivo com as suas ações. Voltando àquele exemplo que eu vivenciei, o cara queria abrir uma nova fonte para a empresa de rendimento, porque ele achou que a fonte normal que estava sustentando a empresa era insuficiente. Ele queria mais lucro. O objetivo dele era ganhar um lucro muito acima do que ele já estava ganhando. Ele estava ganhando lucro, estava tendo lucro. Só que era um lucro que ele achava que era insuficiente, ele queria mais. E para ganhar esse lucro a mais, ele investiu todas as reservas que ele tinha e ainda se endividou, né? E aí acabou deixando até de pagar funcionário por conta da ideia dele. Alguns aceitaram ficar mais um tempo sem receber salário, que podiam se suster. Outros não, saíram e você vai me pagar? Não vai, vou botar você na justiça. E aí acabou levando ao fechamento da empresa em pouco tempo, né? Claro que não foi de imediato, mas a empresa acabou tendo que demitir, né? No caso, nem demitir, as pessoas saíam, eles não pagavam, e aí as pessoas começaram a entrar na justiça, e ele acabou fechando a empresa, né, em face do que ele tinha que pagar. Eu não sei a história ao final como é que foi, porque eu saí também, viu, pessoal? Acabou eu saindo. Mas a empresa faliu, estava às beiras da falência, e não durou muito tempo depois, mas aí eu já não estava acompanhando mais tão de perto assim, mas foi uma coisa assim agressiva e foi tudo baseado numa decisão. E o objetivo dele, no caso, era ganhar mais dinheiro, aumentar o lucro, ter uma rentabilidade maior, né? Então, realmente, o objetivo era bom, não era ruim, tá? Então, o que eu vou conseguir, né? Ou seja, o que eu vou ganhar ao empreender aquela ação? Ou seja, depois que eu tomar aquela decisão, o que vai acontecer de bom? É claro que eu tenho que pensar também no que acontece de ruim, que nem tudo são flores, né? Tem coisas que são cebolas, eu gosto de brincar assim, né? Fala assim, num casamento nem tudo são flores, tem coisas que são cebolas. Num relacionamento, né, até você estar com uma namorada, um namorado, tem coisas que são flores, são maravilhosas, tem coisas que são cebolas, né? Discussões, aborrecimento, porque você tem pessoas que têm ideias diferentes, e aí, quando você tem ideias diferentes, você tem formas de lidar com essas ideias diferentes de formas diferentes, né? Então, a relação humana é uma coisa bastante complexa, não é uma coisa muito simples, né? E também decisão tem a ver com relação humana. Você vai ver que, inclusive, as ferramentas, algumas, né, têm graus maiores ou menores de subjetividade, mas tem. Então, o bom senso também, às vezes, fala um pouquinho, né? A decisão colegiada, né, o que as pessoas decidem. Então, tudo isso é considerado. Existe um nível, um grau de subjetividade em cada decisão, né? E aí a ideia é que esse grau de subjetividade
seja reduzido ao mínimo, né, para ocasionar os menores prejuízos possíveis. Você tem as preferências, que aí entra a subjetividade do próprio tomador de decisão, né, que é o que o cara prefere. Às vezes ele prefere determinada coisa porque ele acha que é melhor, que vai ser mais bem visto. Às vezes entram critérios, às vezes, inúmeros aí. Às vezes, por exemplo, a decisão de você comprar um telefone não envolve só a parte técnica, mas envolve a parte de status. Ah, tá vendo? Se você tem o telefone X, você vai ser mais bem visto do que se você tiver o telefone Y. Se você for pagar com cartão, apresentar um cartão preto, ele vai ser mais bem visto do que um cartão prata, ou que um cartão amarelo, ou que um cartão vermelho, entendeu? Porque esse cartão preto ele tem uma validade maior, ele diz que você tem mais grana, não sei. Eu sei que existem coisas, né, que estão ligadas ao ego, né, estão ligadas a preferências pessoais, estão ligadas a aspectos que não deveriam, mas que, infelizmente, influenciam o processo. Para você ter uma ideia como influencia, às vezes, né, você deve ter visto no passado, né, campanhas políticas, né, por exemplo, não foi agora, tá, não estou falando dessa daí não, tá, pessoal? Eu faço questão de dizer isso, eu não gosto de falar de política, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas tem uma campanha que foi feita nos anos 90, bem antiga, uma campanha política, em que o candidato estava muito baseado, né, na aparência, na questão de ser um cara mais novo, de ser um cara mais atlético, de ser isso e aquilo outro. E aí o cara foi eleito, né? E aí eles foram ver, porque nas campanhas, né, o cara. E aí perguntaram para as pessoas, eu posso dizer o que eu vi, né? Não o que eu acho. Eu gosto muito de dizer isso. E aí foram perguntar para as pessoas por que você votou no fulano? Não, porque o fulano é bonito. Porque o fulano se veste bem. Porque o fulano pratica exercício. Porque o fulano faz isso, faz aquilo. Pô, mas qual a plataforma política do cara? O que o cara se propôs a fazer? Ah, não, isso aí eu nem sei. Mas eu achei o cara bonito, eu achei o cara como é que é? Atlético, achei o cara assim, com garra, brabo. Aí eu votei nele por causa disso. Entendeu? Então são critérios que são preferências, são critérios subjetivos. Tá? Eu estou falando para você, pasme, o resultado de uma pesquisa. As pessoas foram lá na televisão, entrevistou, né, num canal, que eu não vou citar o nome do canal, entrevistou as pessoas perguntando: você votou em quem? Fulano. Por que você votou no fulano? Por causa disso, disso, disso. Tinha gente que falava: não vou falar, que eu acho correto, que o voto é secreto, não deve falar nem antes, nem durante, nem depois, né? Eu penso assim, mas aí perguntava, a pessoa está na televisão, vou falar, e perguntava: por que você votou no fulano? Ah, votei no fulano, na fulana, né? Votei naquele candidato, mulher ou homem. Ah, porque era bonito, porque era bonita, porque era enérgico ou enérgica, porque era bem vestido, mal vestida, porque praticava esporte, porque não praticava esporte. Então, quer dizer, são critérios que são subjetivos, são critérios que nem deveriam fazer parte do processo de decisão daquela pessoa para escolher um cargo político num governante, né? Seja ele em qual nível for. Você não deve usar um critério tão subjetivo, porque não tem a ver com o que ele vai fazer em si. Mas, às vezes, o que acontece? O gestor usa um critério subjetivo. Ah, eu gostei desse aqui da embalagem. Eu preferi esse produto aqui porque a embalagem dele era mais bonita. Ah, eu preferi esse daqui porque o tamanho da embalagem é menor, cabe mais dentro da prateleira. É um critério. Às vezes é um critério até baseado em técnica, né? Mas só para você entender que existem critérios e alguns deles são subjetivos, que a gente chama de preferência. Às vezes a preferência, né, é um critério que o tomador de decisão usa para fazer sua decisão, a preferência dele. Às vezes não, às vezes eu conversei com um cara, achei o cara mais preparado do que o outro cara. Mas só que é um machismo, né? Meu Deus, fugiu a palavra. É uma inferência. Eu estou inferindo que o cara vai ser melhor porque ele fala melhor, porque ele não gagueja, porque ele não fala né, não fala em, não fala não sei o quê, entendeu? Então são coisas que você tem os dois aspectos. E a ideia é quando você divide a decisão com várias pessoas, a tendência é as suas preferências pessoais sumirem. Elas vão diminuindo. Você fica até sem coragem de dizer: eu vou votar na pessoa porque a pessoa se veste bem. Né? Então, o seu critério fica, você acaba, né? Eu brinco, né? Eu estava vendo até uma série agora, uma série engraçada que dá na televisão, repete, porque já acabou a série, e aí a pessoa falou assim uma coisa, uma besteira, e a outra fez uma cara feia, ela falou assim: eu me ouvi falando, realmente sou mal. É mais ou menos isso. A pessoa fica
fica com medo de dizer um critério baseado em uma preferência pessoal, porque ela sabe que aquilo vai ser condenado, vai ser detonado pelos outros, então ela nem fala. Então acaba sendo uma coisa mais objetiva e menos subjetiva, porque ela está com mais pessoas, né? A questão também da estratégia, ou seja, aqui você vai definir, não basta só eu vou escolher isso por causa daquilo e depois eu vou ver o curso de ação, né, que o tomador vai adotar para eu poder atingir esses objetivos. Então, a minha decisão, eu vou falar um pouco do processo decisório. Para decidir isso, eu vou ter que usar uma ferramenta, vou ter que usar um estical, vou ter que usar, né, uma árvore de decisão, vou usar isso, vou usar aquilo. Então, aqui eu estou estabelecendo como eu vou chegar nessa decisão, ou da decisão em si, o que implica, né? Implica em fazer isso, em chamar fulano, em chamar ciclano, em agir desse jeito, agir daquele jeito. Então, aqui a estratégia, né? O curso de ação que eu vou escolher para implementar aquilo, para realizar aquilo, ou mesmo para decidir aquele assunto novo que chegou, tá? A situação, ou seja, os aspectos e as circunstâncias que envolvem o tomador de decisão. Eu até comentei um com você. Às vezes, o tomador de decisão ele é pressionado a tomar uma decisão rápida. Eu já comentei com você que eu era gerente de visão, algumas decisões eu tinha uma alçada que eu era responsável direto pela minha decisão. Tinha erros, se eu cometesse, eu pagaria do meu bolso. Tá? Eu cometi um erro, fui multado, eu ia pagar do meu bolso, por exemplo. Estou comentando com você. Então, eu tinha uma alçada, né? O que eu fazia nessas decisões? Eu podia tomar essa decisão sozinho, né? Mas o que eu fazia? Eu chamava as pessoas, ouvia a posição de cada um. Vamos fazer, não vamos fazer, por quê? Vamos fazer, não vamos fazer, por quê? E muitas vezes surge pessoal, são 11h15, agora certinho, viu? O Pedro foi perfeito aí, o Marcos também. Quem pode dar presente agora, viu? São 11h15, viu, pessoal? A hora do presente. Então, às vezes, a situação te obrigava a tomar uma decisão rápida. E aí eu fazia questão de ouvir, montava uma reunião em cima da hora, as pessoas vão fazer uma reunião, e até alguns criticavam, falavam, pô, toma uma decisão e pronto. Mas eu falava assim, não, mas às vezes um aspecto que alguém pode trazer, pode melhorar a minha decisão e muito, ou pode fazer que eu tome uma decisão mais assertiva. E 2 vezes aconteceu realmente. A maioria das vezes não, mas 2 vezes eu chamei, a pessoa me mostrou um ponto de vista que eu não tinha olhado e acabou orientando a minha decisão para outro lado, né, ou para fazer determinada coisa, para chegar na minha decisão, que foi determinante para ter sucesso naquilo. Talvez se eu não tivesse ouvido aquela pessoa, muito provavelmente não, se eu não tivesse ouvido uma vez uma pessoa, outra vez uma pessoa que nem tinha a ver, né, uma pessoa que nem se manifestava, mas naquele dia ela teve uma ideia, aconteceu um negócio assim com a minha irmã, e minha irmã trabalha nessa área também, e aí ela fez assim. Aí eu falei, vamos tentar fazer assim, ver o que acontece. E a gente começou a fazer um brainstorm em cima, e aí como é que vai fazer, como é que não vai fazer. E aí depois do brainstorm a gente usou outra ferramenta para verificar se aquilo ia dar certo, né? E aí no final, vamos tomar essa decisão, tudo baseado, tudo bacaninha. E eu tomei a decisão, o meu executivo na hora me chamou, porque era uma coisa que não costumava ser tomada na empresa daquele jeito. E eu falei, não, a gente fez assim, assim, assim. O cara falou, é tua conta e teu risco. Falou assim mesmo para mim. Deu até aquele frio na espinha, não sei se já aconteceu com você. Mas aí eu tomei a decisão e deu certo. Depois eu fui elogiado, aí eu transferi a elogio, olha, eu elogiei todos a minha equipe, inclusive a funcionária que tinha trazido aquela ideia. Eu falei, fulana trouxe a ideia, porque parece que a irmã dela já fez isso, não sei o que, não sei o que lá. Aí a pessoa aplaudiu, ela foi muito bom, porque valorizou o serviço dela. Uma pessoa que quase não falava nada, foi até engraçado, que deu uma ideia brilhante, foi algo que levou a empresa a ganhar muito dinheiro, uma decisão simples que não seria tomada de outro jeito, mas foi uma ideia que ela trouxe, um benchmark que ela trouxe da empresa da irmã dela. Muito interessante. Então, a situação, às vezes, as circunstâncias, né? E ouvir as pessoas, é uma coisa que eu acho muito importante nessa situação, saber de determinados aspectos. E, finalmente, né, finalmente o resultado, né, que diz respeito à consequência da adoção da decisão e da estratégia. Então, esse aqui é um elemento que é fundamental. Por quê? Porque, às vezes, por causa do resultado ruim, as pessoas perdem a comissão, perdem o emprego,
dependendo da situação delas, né? Porque o resultado foi ruim e se não foi observada a situação direito, não foi desenhada uma estratégia correta, não foram desconsideradas as preferências pessoais. Muitas vezes as pessoas perdem comissões, são demitidas por causa de uma decisão que foi tomada de uma forma que poderia ter sido tomada de uma forma mais certa, mais assertiva, utilizando mais ferramentas do que foi tomado daquele jeito. Então, é algo muito importante para o gestor. A gente vai falar, né, na próxima aula do processo em si de tomada de decisão. Ele tem uma explicaçãozinha, né? Tem uma diferença na questão da decisão que é baseada numa oportunidade e a decisão que é baseada num problema ou numa ameaça. Então, o que eu vou fazer com vocês? A gente vai falar um pouco disso, você vai ver que algumas coisas, eu tenho certeza que você já ouviu, mas várias coisas você vai aprender a mais, com certeza, e vai ser útil para a tua vida.